Bom pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje a gente vai resolver de uma maneira mais complexa um sistema que é o sistema fisicamente utilizado, que é a fibra ótica, tá bom? Que nada mais é do que um guia de onda cilíndrico. Então até agora a gente viu o guia de onda planar metálico, depois o guia de onda planar dielétrico, né? Agora a gente vai resolver um guia de onda cilíndrico feito de um material dielétrico, no caso aqui, vocês sabem que a fibra ótica é feita de vidro. Tá bom? Então, diferentemente do que a gente fez nas aulas passadas, a gente vai resolver a situação utilizando ótica ondulatória completamente, que é a maneira mais formal de se resolver o problema. Mas a gente faz aquela abordagem, como eu já mencionei na aula passada, para poder observar e entender de uma maneira melhor o que acontece quando a gente tem lá o guiamento de luz e conseguir entender fisicamente o que significam vários dos conceitos que aparecem, tá bom? Como, por exemplo, os modos, o que são os modos, a distribuição do campo dos modos, o índice de refração efetivo do modo, dispersão modal. Aqueles conceitos ficam bem claros quando você estuda aqueles guias mais simples. Para guias mais complexos, como aqui o guia de onda cilíndrico, isso daí acaba não sendo tão... dependendo como é que você faz a conta, a matemática já não ajuda, né, a gente a entender muitas vezes alguns dos conceitos físicos que estão por trás. Bom, pessoal, então beleza. A gente vai resolver o guia de onda aqui cilíndrico com índice de refração de grau, tá bom? Que é um sistema solúvel, exatamente solúvel. Então a gente vai imaginar então simetria cilíndrica, né? Então uma fibra ótica com simetria cilíndrica e o perfil de índice de refração de grau, que é aquele que a gente já conversou lá atrás. A índice de refração do núcleo é maior e depois a refração da casca na periferia é menor, tá bom? Então vamos lá. Para a gente determinar quais são os modos, né, quais são os campos possíveis, que são soluções da equação de onda para esse sistema de uma onda cilíndrica, de um guia cilíndrico com índice de refração de grau, a gente tem que resolver, pessoal, a nossa equação de onda, né, que vem lá das equações de Maxwell, tá bom? Então basicamente essa equação aqui ela diz que o Laplaciano ao quadrado de E menos 1 sobre C ao quadrado D2E dt2 é igual a zero, tá bom? Então eu sei que alguns já fizeram eletromagnetismo, outros vão fazer. Eu sei também que lá em Física 4 muitos de vocês já trabalharam um pouquinho com as equações de ondas, tá bom? Então mas também não precisa se preocupar demais, tá bom? Porque eu vou fazer aqui na medida do possível, mas para a gente ter um entendimento. Então basicamente essa aqui é a equação de onda que a gente tem que resolver. E as soluções, essas daqui são as soluções, né, para os campos elétricos que saem daqui, são as ondas permitidas do ponto de vista do eletromagnetismo, tá bom? Bom, a gente não quer resolver essa equação, se a gente resolver essa equação no espaço livre, né, você sabe, ondas harmônicas são soluções dessa equação, tá bom? Sênus e cossenos são soluções dessa equação. Acontece que no caso aqui a gente não está exatamente no espaço livre, né? A gente quer fazer, na verdade, uma coisa confinada. Então a gente vai ter dois vínculos para resolver essa equação. Simetria cilíndrica e o perfil de índice de refração NR específico, que no caso aqui vai ser o tal do perfil de índice de refração de grau. Beleza, a solução mais geral para essa equação, que a gente pode escrever, é uma coisa do tipo E de R, t, que é igual a um U de R, uma função do espaço, tá bom? Esse R aqui então é a variável espacial, e elevado a menos I ômega t. Então a gente está separando as coordenadas espaciais da coordenada temporal. Então a gente está dizendo o seguinte, que a gente está procurando uma solução que seja uma onda propagante no tempo, tá bom? Isso aqui, para quem já fez mecânica quântica, você sabe que está fazendo aqui o tal da separação de variáveis para escrever uma equação nova que vai ser independente do tempo. Então a solução temporal, já estou dizendo como é que eu estou buscando uma solução temporal. Então vai ser uma solução de uma onda que oscila numa frequência ômega, tá bom? Então basicamente eu estou excitando o meu guia com a frequência ômega, então eu procuro uma onda propagante, né, no tempo aqui, na mesma frequência ômega, tá bom? E esse U de R que é a função do tempo qualquer, do espaço qualquer, tá bom? Esse espaço aqui depende da coordenada que você vai usar agora, x, y, z, r, θ, φ e assim por diante, vai depender da simetria do problema. Bom, pessoal, o que a gente faz agora, então? A gente substitui esta equação na equação de ondas, tá bom? Lembrando que o Laplaciano então é a segunda derivada em relação às posições, tá bom? Então vocês já estão vendo que vai acontecer aqui, ó. Na hora que essa derivada desse cara aqui no tempo, vai cair, né, um ômega ao quadrado e vai cair um i duas vezes, vai mudar esse sinal e vai ficar um ômega 2 aqui. Então ao substituir essa equação essa nossa equação, solução tentativa, digamos assim, na nossa equação de ondas,
a gente vai encontrar essa equação aqui. Então, só substituindo lá a solução 1, a gente encontra Laplaciano de u mais k ao quadrado de u igual a zero, que é uma equação independente do tempo. É claro, porque a solução do tempo já disse como é que é. A parte temporal da solução do meu problema é 1 elevado a menos i ômega t. E apareceu esse k ao quadrado aqui, porque é aquele ômega ao quadrado sobre c ao quadrado, tá bom? Então esse k é ômega sobre c, e como vocês já cansaram de ouvir eu falar, ômega sobre c é 2π sobre lambda. Essa equação aqui é chamada de equação de Helmholtz, tá bom? Que é a equação independente do tempo. Então beleza. Então vamos lá. Então, estamos tentando resolver. Próximo passo, vamos pegar o nosso perfil dessa refração degrau. Então meu n de R ele é N1 para R menor do que A, então o A seria o raio do núcleo da minha fibra. Então N1 é igual a NN, né? N do núcleo. E aqui fora eu tenho o N2, que é o N da casca, tá bom? E até aqui a hora que acaba a minha fibra, fechou? Então isso aqui é o que a gente chama de refração degrau. Esse é factível de resolver. Se você tiver um perfil de refração muito diferente desse, a equação pode ficar muito complicada, pode se tornar uma equação não linear, cuja solução analítica muitas vezes é impraticável, tá bom? Quer dizer, na verdade, uma equação não linear, a não ser mediante algumas aproximações, elas são não solúveis exatamente, mas é claro que você sempre pode fazer solução numérica. Bom, beleza, pessoal. Então vamos pegar aqui nossa equação de Helmholtz, tá bom? E aí eu vou escrever aqui, no lugar desse meu k, né? É 2π sobre lambda, né? E esse lambda é lambda 0 sobre n, né? Então, como você já sabe, a gente sempre pode escrever o nosso k como sendo k0 vezes o n, tá bom? Então é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Estou escrevendo o meu k como sendo k0 vezes o n, como está ao quadrado, vai dar k0 ao quadrado vezes n ao quadrado. Só que o meu n agora não é mais uma constante, é um n que depende de r, tá bom? Então daqui vocês já observam claramente, ó. Se a função de n for uma função muito complicada, ela vai ao quadrado. Se ela for uma função bem difícil, de r, não linear em r, ao quadrado aqui, isso aqui é uma equação diferencial não linear que é super difícil de resolver. Mas de qualquer forma está aqui e a gente vai resolver para o sistema mais utilizado, o sistema mais comum, mais padrão aí, que é o degrau, tá bom? Tá, que é esse daqui, voltei um slide, que é aqui o degrau, tá bom? O perfil de refração degrau. Beleza, pessoal? Essa equação aqui, ela deve ser obedecida para os dois casos, tá bom? Ou seja, para o núcleo, quando o n de R vale N1, e para a casca, quando o n de R vale N2. Ou seja, vai simplificar bastante o problema, porque na verdade a gente vai estar resolvendo essa equação de tal forma que eu tenho aqui, ó, esse cara uma hora vai ser uma constante para R menor do que A, e depois vai ser uma outra constante, N2, para R maior do que A, tá bom? Beleza, mas isso é o que a gente vai fazer, tá bom? Então, em cada região do guia, né, núcleo e casca, essa equação deve ser obedecida. Próximo passo, pessoal. Como eu estou falando de simetria cilíndrica, a gente vai escrever aqui a nossa equação, o nosso Laplaciano em coordenadas cilíndricas, tá bom? Então, eu pego o meu Laplaciano aqui, ó, d2u dr2, mais 1 sobre rdu dr, mais 1 sobre r2 d2u dφ, mais d2u dz2. Isso aqui é meu Laplaciano em coordenadas cilíndricas. Quem já fez eletro, perdeu bastante tempo fazendo esse tipo de conversão, né, dos Laplacianos e dos gradientes e divergentes e rotacionais em diferentes coordenadas. Quem está fazendo eletro, não tem ninguém fazendo eletro agora, que eletro é matéria do primeiro semestre, mas quem fez eletro, né, no semestre passado sabe quanto tempo perdeu nas primeiras aulas lá do professor fazendo só isso. Quem não fez, acredita em mim, pessoal. Então isso daqui, ou você pode aprender, fazer, ou procurar num livro e ver que não estou falando muita bobagem. Tá bom? Então basicamente é isso daqui, mais n ao quadrado, k0 vezes u igual a zero. Esse n é o n de r, eu só não escrevi aqui por simplificação. Essa aqui é a nossa equação 2, que é a equação que a gente tem que resolver. Bom, como vocês estão vendo aqui, não parece ser simples resolver essa equação, e de fato não é. Vamos agora, se fosse um problema puramente matemático, estamos no sal, porque como é que a gente resolve uma equação desse jeito aqui? Ainda bem que a gente aqui faz física, né, e a gente consegue usar algumas coisas físicas, né, para a gente propor soluções possíveis. Então vamos lá. A gente está procurando, não é para qualquer tipo de solução, a gente está procurando soluções que sejam ondas guiadas na direção Z, certo? Ó, tem aqui o meu guia, né, que é o meu cilindro, e eu quero que a luz vá sendo guiada nessa direção. Então a gente sabe que em Z a gente está procurando por soluções que são do tipo de ondas propagantes com uma certa constante de propagação, o que, pessoal? Beta, né? Como a gente definiu lá atrás, beta é igual a kz, né?
Então a gente quer que a dependência do U de R em Z seja uma coisa do tipo E elevado a I beta Z, tá bom? Onde beta seria o Kz, né? Só relembrando, a gente combinou que Kz é beta, tá bom? Que é a constante de propagação. Então beleza, então a gente sabe que a parte em Z tem que ser dessa forma aqui. Beleza, gente. Em φ, tá bom? Aqui no meu guia. Então em φ, aqui no ângulo φ do meu guia, na coordenada cilíndrica, a gente sabe o seguinte, que a solução tem que ser periódica em φ, né? Então, num período de 2π ali, ó, ela deve se repetir. Então, a gente está procurando por quê? Por uma solução harmônica em φ. Tá bom? Então, a gente imagina que em φ a solução tem que ser alguma coisa do tipo E elevado a I L φ, com L sendo um número inteiro. Qualquer L inteiro aqui vai dar certo essa solução. Então, juntando essas duas brincadeiras aqui, é o seguinte, eu vou pegar aquele meu U de R que eu tinha aqui atrás. Cadê meu U de R, gente? Ixi, tem que voltar mais para trás. Esse meu U de R aqui, ó. Tá bom? Que era a minha tentativa, minha solução tentativa. E vou dizer assim, ó, o meu U de R em coordenadas cilíndricas, então ele é um U de R, φ e Z. Então ele é um Uzinho de R, essa daqui eu não sei como é que é, porque como é que é radialmente a distribuição, eu não tenho nada que a gente pode usar fisicamente para explicar, mas eu sei que vai ser assim, ó, eu espero uma solução do tipo U de R elevado a menos L φ elevado a menos I beta Z, com L sendo o número inteiro, tá bom? Beleza? Então essa aqui é o melhor que a gente pode fazer aqui, usando o que a gente imagina, dada a simetria do nosso problema e dado que a gente está procurando por ondas propagantes. Fechou? Muito bem. O que a gente faz agora? Mesmo de sempre. A gente pega essa equação aqui e substitui na equação 2. Voltei em um slide, tá bom? Voltando a um slide. Vou pegar essa minha solução nova tentativa, tá bom? Onde eu considerei então a periodicidade em φ e considerei que a minha onda é propagante em Z, substituo naquela equação. Tá bom? Então, substituindo aquela equação, aquela expressão em 2, você faz na sua casa depois, você vai obter essa equação diferencial aqui, que está quase no formato final, tá bom? Então, é uma equação diferencial para quem? Para Uzinho, certo? Que é uma equação diferencial, então, para o perfil radial do meu campo. Então, eu estou dizendo o seguinte, então eu já sei a parte temporal é 1 elevado a I ômega t, a parte em φ é 1 elevado a L, a menos IL, φ. A parte em Z, eu já sei que é uma coisa do tipo elevado a I beta Z. Agora, a parte em U, eu não sei, eu tenho que resolver essa equação aqui, ó, para encontrar, tá bom? Então, eu tenho que resolver essa equação diferencial para saber como vai ser o perfil radial do meu campo. Como é que é a distribuição radial do meu campo? Está aqui minha fibra, né? A luz está propagando nessa direção, elevado a menos I beta Z. Mas como é que é o perfil radial do campo aqui, né, na transversal aqui da minha fibra? É isso que a gente vai fazer. Bom, pessoal, como a gente já conversou lá atrás, meu N de R é uma função do tipo degrau, então é mais ou menos fácil, né? Para R menor do que A, ou seja, para o núcleo, aquele meu N1, meu N de R aqui, ó, meu N2 de R vale N1, é constante, então vai ser N1 K0. Tá bom? Só substituir N1 aqui, ó. Voltando. Para R maior do que A, tá bom? Aqui a gente substitui aquele N1 por N2. Meu N por N2, tá bom? Então aqui eu só tirei o sinal de menos para fora aqui só para inverter. Você vê que aqui daqui para cá inverte, tá bom? Isso aqui é só uma facilitação matemática aqui do problema. Mas é a mesma coisa. Se você jogar aqui para dentro, você vai ver que é a mesma equação de cima, só está trocando N1 por N2, tá bom? E é isso. Então, essa aqui é para o núcleo e essa aqui é a equação que eu tenho que resolver para cá. Então, eu vou resolver essas duas equações aqui e eu, então, fazendo isso, eu vou saber qual que é o meu perfil U de R do núcleo e qual que é o meu perfil do meu campo U de R para a região da casca, beleza? Tamo junto? Então, acompanhando aí, tá bom? Não fiquem muito estressados, vocês nunca ouviram falar desse tipo de abordagem para resolver equações diferenciais, tá? Quem é muito mais jovem aqui da sala. Se tem os veiacos aí já, o pessoal mais antigo, fica tranquilo, vocês já estão achando muito trivial isso daqui. Beleza, pessoal. Ao fazer dessa forma, a gente vai definir Kt ao quadrado como sendo N1 ao quadrado K0 ao quadrado menos beta ao quadrado, e a gente vai definir gama como sendo beta ao quadrado menos N2 K0 ao quadrado. A gente vai chamar de Kt e gama isso daqui, ó. Isso daqui é Kt ao quadrado, isso aqui é gama ao quadrado na nossa equação. Ao definir assim, ao definir Kt e gama dessa forma, elas são grandezas positivas e reais, tá bom? Dado, é claro, que N1
é maior do que N2, né? Lembra, N1 é do núcleo, então do núcleo tem que ser maior do que N2. Já que N1 é maior do que N2, isso aqui vai ser sempre um número, qualquer uma dessas duas definições aqui, elas vão ser sempre um número positivo e real. Beleza, gente? Ao fazer isso daqui, ó, então só vou reescrever aquela equação lá de trás, usando agora essa definição de Kt e gama. É o que está escrito aqui, tá bom? Aqui aparece então Kt ao quadrado menos L ao quadrado sobre R ao quadrado, e aqui menos gama ao quadrado mais L ao quadrado sobre R ao quadrado. Essa equação vale para R menor do que A, ou seja, para o núcleo, e essa equação vale para R maior do que A, ou seja, para a casca. Bom, pessoal, isso daqui, na verdade, é uma equação diferencial conhecida, são as equações diferenciais de Bessel. Então, Bessel, na verdade, é um matemático que estudou esse tipo de equação diferencial. Obviamente, por quê? Porque ele sabia que em física tem muito interesse em questões de simetria cilíndrica, não só em ótica, mas em diversas áreas. Então ele estudou essas equações diferenciais, onde você tinha ondas propagantes, para a simetria cilíndrica. Então ele resolveu esse tipo de problema, obviamente de uma maneira matemática, né? Usando abordagens matemáticas. Então essas equações elas têm solução conhecida, que são as chamadas de funções de Bessel, tá bom? Se você for procurar lá no teu catálogo, você vai no teu handbook de matemática ou assim por diante, você vai descobrir quais são essas soluções. Então, na verdade, essas equações diferenciais elas geram toda uma família de funções que são essas funções especiais chamadas de função de Bessel, tá bom? Quais são essas funções? São as funções J e a função K de Bessel. Elas têm nome, tá bom? A função J, L, aqui o L é o L que está lá na equação diferencial mesmo, tá bom? O L é o mesmo que está aqui. Então, a função J L, a função J de Bessel, chamada de função de Bessel de primeira espécie ordem L. A função de K são as funções de Bessel modificadas de segunda espécie ordem L. É o nome que ela tem porque tem toda uma série de funções de Bessel, tá bom? Mas as que a gente está interessado aqui são essas duas. Então aqui, ó, a solução para R menor do que A são as funções J. A gente chama de função J e função K. A função J de Bessel, de KTR, que o KT é o que é esse argumento que aparece aqui na nossa equação diferencial, e a função U de R, para R maior do que A, ou seja, para a casca, é um KT de gama vezes R, beleza? Essas são as soluções dessa nossa equação. Então, aquelas equações matematicamente foram estudadas. Então, isso aqui é como se você estivesse vendo pela primeira vez e alguém definisse cosseno. O que é cosseno? Cosseno é uma função que foi definida de alguma forma. É a mesma coisa aqui. Essa função J ela tem propriedades, ela tem definições, mas eu não vou ficar entrando muito no mérito das questões, porque não é exatamente o que a gente está interessado aqui no curso. Porque a gente quer saber aqui, a gente quer saber qual é o comportamento dessas funções. A função J, tá bom? Que é a função que descreve, então, o meu perfil U de R lá no núcleo, ela é uma função que ela oscila, como se fosse um seno ou um cosseno. Não é um seno e cosseno, senão a gente teria escrito seno e cosseno. É uma função que ela é uma função oscilante, mas a amplitude vai diminuindo à medida que que o R aumenta, tá bom? Então é uma função como se fosse uma oscilação amortecida. E a função K é uma função que tem uma coisa que decai, como se fosse uma exponencial. À medida que o R aumenta, aí é uma função que decai. Então, a função J é uma função que oscila e amortece. E a função K é uma função que decai. Vou dar alguns exemplos para vocês, mas depois vocês podem procurar na internet aí e ver mais funções de Bessel de interesse, tá bom? Então, por exemplo, ó, vou dar uns exemplinhos aqui. Para L igual a zero. Então, a função L, L igual a zero. Desculpa, pessoal. Função L igual a zero. Então, aqui, ó, é o J0 de KR e o K0 de gama R. Ela é uma função que faz assim, ó. A função J0, ela vem, decai mais ou menos suavemente, tá bom? E depois aqui, para cá, a hora que está valendo a função K, é uma função que nem eu falei, que cai exponencialmente. Se você pegar para L igual a 3, então para L igual a 3 já é uma função que oscila, tá vendo? Ela oscila, só que depois a oscilação ela vai diminuindo de amplitude, até aqui, que é o R igual a A. A partir daqui, a função K, ela diminui exponencialmente, tá bom? Beleza? Então, é esse tipo de função que a gente está falando aqui. Lembrando, pessoal, que isso daqui é campo, né? Para a gente calcular a intensidade, eu sei que talvez alguns não tenham visto, mas a intensidade é o módulo ao quadrado do campo, né? Então, não tem intensidade negativa. Então, isso aqui seria o campo, né? Então, o campo ele sobe e desce, campo positivo e negativo. Mas a intensidade depois vai jogar todos esses lóbulos para cima. Então, vocês já estão percebendo aqui que igual a gente fez lá quando a gente estava calculando por guia planar,
você já vai começar a ter máximo dentro do guia aqui, para essa solução possível aqui, ó, dentro do guia você vai ter que lá no meio do guia não tem luz. Depois tem um lóbulo positivo, se eu pegar o módulo quadrado disso, esse cara joga para cima, vai ter um outro módulo, vai ter um outro lóbulo e um outro lóbulo, com simetria cilíndrica. Então isso aqui vai ser como se fosse uma faixa, outra faixa, outra faixa. Depois eu vou mostrar mais para frente lá algumas ilustrações, tá bom? Beleza. Pessoal, agora para você fazer esse ajuste aqui, ó, você vê que eu desenhei na mão, ninguém reclamou, também você não pode reclamar, isso aqui é um vídeo, mas eu ajustei aqui para que a função J e a função K elas têm continuidade em R igual a. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, a gente tem que fazer acontecer, tá bom? Então aqui, ó, o KT, o gama, o KT escolhido, o gama escolhido e a constante de proporcionalidade aqui, ó, que fazem com que essa função seja contínua aqui, são selecionados de tal forma que a função, está escrito aqui, ó, e as suas derivadas elas sejam contínuas em R igual a A. A função não tem porque o campo ser descontínuo em R igual a A. É um material dielétrico, não tem carga. Se tivesse carga, você até poderia ter descontinuidade de campo, mas não é o caso. Tá bom? Mas isso a gente vai ter que impor um pouquinho mais para frente, na segunda parte dessa aula, tá bom? Que vem depois. Hoje vamos continuar só tentando escrever de maneira geral as coisas aqui. Então, olha só. Algumas curiosidades com relação a como é que funciona aquele KT e aquele gama dentro da minha função J na função K. Então, o KT, ele determina a taxa de variação do U de R lá no núcleo, certo? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, o KT está dentro da minha função que oscila. Então, o KT diz para mim como é que varia o meu U de R no núcleo. E, obviamente, o meu gama na casca, tá bom? Quanto maior for esse KT que aparece aqui na minha função J, quanto maior ele é, mais oscilação você tem na componente radial. Quanto maior for o gama, tá bom? Né? Que é essa parte externa aqui, ó, quanto maior for o gama, mais rápido essa minha função decai. Então, mais rápido esse campo aqui decai na casca, tá bom? Ou seja, se o gama for grande, esse decaimento é rápido. Ele decai rapidinho, então não tem quase luz na casca. A luz está mais confinada no núcleo, que é o que a gente quer. Se o gama for pequeno, significa que o decaimento é longo. Então você tem muita luz sendo perdida para a casca. Você tem menos luz confinada no núcleo, que é o que você gostaria. Tudo bem? Então, gama aumenta a oscilação. KT aumenta a oscilação. Gama aumenta, decai mais rápido. Mas olha só, quando a gente definiu, se você voltar bem lá atrás nas nossas definições de KT ao quadrado e gama ao quadrado, você vai constatar o seguinte: se você somar KT ao quadrado mais gama ao quadrado, você vai ver que uma hora o beta é positivo ao quadrado, uma hora o beta ao quadrado é negativo. Cancela um beta com o outro e você vê que KT ao quadrado mais gama ao quadrado é N1 ao quadrado menos N2 ao quadrado vezes K0 ao quadrado. É só você fazer a continha com as nossas definições de KT e gama. Isso daqui, ó, é a nossa abertura numérica, que a gente definiu quando a gente definiu. É a mesma definição, o conceito é o mesmo, a gente já sabe o conceito agora. É a abertura numérica ao quadrado vezes K0, ou seja, isso daqui é uma constante, né, gente? Uma vez K é 2π sobre lambda. Lambda é o comprimento de onda da luz que eu estou jogando no meu guia. N1, N2 é uma constante, já está definido quem que é meu N1 e N2. Então, ou seja, KT e gama, elas estão vinculadas. A soma do quadrado delas é uma constante, tá bom? Ou seja, quando o KT aumenta, o gama diminui, certo? Ou seja, quando o KT aumenta, oscila mais, certo? Oscila mais dentro do núcleo. E aí, se o gama diminui, o campo penetra mais na casca, percebe? Que era aquilo que eu estava falando antes. Então, essas coisas não são desvinculadas. Então, quanto maior for a oscilação do campo no núcleo, mais luz você tem propagando na casca, mais perdas você tem na casca. Só uma coisa rápida. Lá atrás, eu lembro se vocês eu falei assim para vocês, ó, o que é o modo de ordem mais alta? O modo de ordem mais alta é aquele que entra lá no meu guia planar com ângulo alto. Então, ele interage muito com a casca, então ele transfere muita energia para a casca, você percebe? Então, aquele seria um módulo que oscila muito, né? A visão geométrica, então ele transfere muita energia para a casca. Então você está perdendo muita energia para a casca, você está confinando menos luz. Pessoal, é claro que a gente pode escrever aqui, ó, que gama ao quadrado, né? Gama ao quadrado é NA ao quadrado K0 menos KT ao quadrado, que é isso que está escrito aqui, tá bom? Ou seja, para valores de KT aqui, ó,
que são maiores do que NA ao quadrado, K0 ao quadrado, esse gama vai ser uma coisa, vai ser um número imaginário, certo? Se o KT for, se essa parte aqui for maior do que essa, esse gama vai ser um número imaginário. E aí a onda ela deixa de estar ligada. Porque o que significa o gama ser imaginário? Significa que naquela minha função K que descreve o campo na casca, o gama não é mais um número real, ele é um número complexo. E aí você tem uma função que era antes uma exponencial, agora é como se fosse uma exponencial do número complexo. Então ela não é uma coisa que decai mais, ela é uma coisa que oscila. Então, o que acontece? Isso aqui a gente chama de condição de confinamento. Ou seja, se o KT for maior do que o NA ao quadrado, se KT ao quadrado for maior do que NA ao quadrado, K0 ao quadrado, o gama é imaginário, então a solução da função K não vai ser mais uma solução que decai exponencialmente, mas sim uma solução que oscila, certo? Então, se ela oscila, quer dizer que ela vai embora. Então, você não tem mais confinamento, tá bom? Então, a gente tem uma oscilação fora e não decaimento exponencial. Então, para a gente ter a onda guiada, confinada, o KT tem que ser menor do que NA K0. Isso daí é chamado de condição de confinamento do guia, tá bom? Então tem uma condição aqui qualquer. Não é uma condição qualquer. Não é uma condição qualquer. Tem uma condição que determina qual é o guiamento. A gente ainda pode pegar essa expressão aqui de cima, ó, e mexer um pouquinho nela. Eu pego KT ao quadrado mais gama ao quadrado, NA ao quadrado, K0 ao quadrado e multiplico por A ao quadrado todo mundo aqui. Então vai dar isso aqui, tá bom? NA ao quadrado, K0 ao quadrado, A ao quadrado. Quem que é o meu K0? É 2π sobre lambda 0, tá bom? Que isso aqui já é o lambda do vácuo, tá bom? Vezes A ao quadrado. Então isso aqui dá NA 2π sobre lambda 0, A ao quadrado, ou seja, KT ao quadrado, A ao quadrado, mais gama ao quadrado, A ao quadrado, é igual esse negócio todo ao quadrado. Isso aqui é o que a gente falei lá atrás, que é a nossa definição de número V. É daqui que vem a definição de número V que eu engoli, joguei goela abaixo de vocês mais lá para trás. Então o número V, ele é esse cara aqui, ó, ele é 2πA sobre lambda 0 vezes NA. É por isso que ele aparece nessas coisas de guiamento, na verdade, quando você faz a solução exata aqui, usando essa maneira de fazer as contas resolvendo a equação de Maxwell, tá bom? Se você chamar esse cara aqui, então, KT vezes A de x e gama vezes A de y, que dentro eu defini aqui, as pessoas costumam escrever essa equação como x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a v ao quadrado, tá bom? É a mesma coisa. Ou seja, nessa brincadeira, para que a onda seja guiada, KT, né, tem que ser menor do que NaK0, ou seja, x tem que ser menor do que v, tá bom? É a mesma coisa, né? Multiplica por A aqui, x tem que ser menor do que v, tá bom? Então você vê que você observa que esse número v, que aquele número v que a gente definiu, ele está ligado com a condição de guiamento, tá bom? Então você vê que ele influencia a condição de guiamento, como a gente já estava mais ou menos observando lá atrás, quando a gente viu que tinha uma coisa que definia o número de modos, que era proporcional à abertura numérica, ao K0, ao A, né? Veja que o A não está aqui, mas ele está aqui, né? Que é esse tal desse número V, tá bom? E é por isso que ele aparece. Então isso daqui determina vários parâmetros por causa desse vínculo que acontece na solução das equações, da equação diferencial relacionadas aos parâmetros KT e gama, né? KT para a solução do núcleo e gama para a solução da casca. Então, pessoal, como a gente já conversou antes, né, esse V, né, ou a abertura numérica, né, é um parâmetro importante, mas não basta a abertura numérica. O que aparece aqui não é exatamente a abertura numérica, né? É a abertura numérica vezes essas constantes. Então, por isso que você já usa esse número V mesmo, tá bom? E ela vai governar o número de modos lá. Então, vocês lembram? Quando a gente viu lá atrás, a gente viu que o número de modos que poderia ter era proporcional, de uma certa forma, a esse V, tá bom? Então, esse V é chamado de raio normalizado, ou de frequência normalizada, ou simplesmente de parâmetro V, tá? São as possíveis aí maneiras ou denominações de se chamar esse parâmetro V. E como a gente está vendo aqui, ele é proporcional a NA, né? Ele é proporcional ao NA, vou voltar para trás aqui, né? Proporcional à abertura numérica e proporcional, é claro, para um lambda zero fixo, né? E proporcional a A, ou se você preferir, é proporcional à abertura numérica e é proporcional à razão entre o diâmetro, né? Mentira, o raio da tua fibra e o lambda zero, tá bom? E ele é um parâmetro, então, que vai definir para a gente
os modos possíveis que eu tenho. Tanto é verdade que se eu não tiver na situação de guiamento, né, na condição de guiamento aqui, se o x não for menor do que v, né, se kt não for menor do que NaK0, não vai ter guiamento. A luz vai se propagar para fora da nossa fibra ótica. Bom, pessoal, então isso daqui é só a primeira parte dessa solução, só para vocês entenderem então que a solução é uma solução que é dada pelas equações diferenciais de Bessel, então a solução então é a função j de Bessel para a região do núcleo e a função k de Bessel para fora. A função k de Bessel, se o gama for real, ou seja, se tiver na condição de guiamento, é uma coisa que ela vai decaindo, né, com o espaço, que é o que a gente quer, porque isso mantém a minha onda confinada, enquanto que lá dentro do núcleo que a gente tem uma função que oscila, entendeu? Então o nosso campo vai ter perfis diferentes dependendo do meu valor de KT e do meu valor da função J, depende de qual que é o L que eu tenho, tá bom? Vamos parar por aqui. Lembrando, né, pessoal, que eu estou devendo para vocês, mas vamos ter que pagar isso daí. Eu fiz eu juntei, né, a função J e a função K para dar certo no meu desenho, mas eu tenho que impor uma condição ali, que essa condição vai ser determinante para a gente encontrar quais são os modos possíveis na fibra ótica, que é a continuidade do campo elétrico em R igual a A, certo? Quer dizer, eu tenho que fazer um ajuste ali agora, brincando com o KT e com o gama e com as amplitudes ali, para que a função, né, e a sua derivada, que descreve o meu campo elétrico, sejam constantes em R igual a A, tá bom? Bom, pessoal, então eu paro por aqui e na próxima aula a gente continua então com a parte 2 aqui das guias de ondas cilíndricas fibras óticas.